Mulheres ainda são a maioria das vítimas de casos de violência digital. No entanto, o número de meninas radicalizadas online está em expansão. Um dos assuntos que a gente vai tratar a partir de agora com o Procurador de Justiça Fábio Costa, coordenador do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O núcleo é pioneiro no Brasil nessa desradicalização de jovens, no trabalho dessa desradicalização, na prevenção de atos violentos extremos, monitorando sinais também em redes sociais e no ambiente escolar. Doutor, obrigada por nos atender, viu? Prazerzão conversar com a Band sempre. Bom, a gente tem esse mundo digital que oferece muitas novas ferramentas para comunicação, mobilização social, mas também facilita a propagação de alguns discursos de ódio, radicalização, violência. O que vocês têm visto desde 2023, especialmente pós alguns ataques a escolas? O universo que a gente está enfrentando é um universo bastante disruptivo. É como se a gente ingressasse em uma outra dimensão e nessa dimensão com regras de engajamento próprio. As coisas que a gente aprende aqui no mundo físico, no mundo real, elas precisam ser adaptadas para a gente poder entender o mundo cybermundo, como falei, com outras regras de engajamento. Então, para nós, pessoas que nasceram no século XX, com o modelo mental do século XX, é muito complicado de entender esse novo tipo de criminalidade, de expressão de ódio que a gente percebe no mundo digital. De 2023 para cá, a gente percebe esse mundo, esse cybermundo das subculturas violentas em mutação e expansão. Então, se até 2023, 2024, a questão dos ataques em escola era um centro nevrálgico de preocupação, a gente percebe algumas ramificações em que os ataques em escolas não se tornam o foco, ainda preocupantes, muito preocupantes, mas a gente começa a ver, por exemplo, o crescimento daquilo que nós vamos chamar de niilistas extremistas violentos, cujo o único objetivo da sua atuação é o ódio pelo ódio, a dor pela dor, o sofrimento alheio e próprio como moeda social. E isso, para nós, é algo que nos inquieta, porque todas as verdades que a gente tem numa semana, na semana seguinte elas mudam. Esse ambiente ele é muito mutável. Então, é por isso nos exige uma atuação permanente e constante de monitoramento das redes e principalmente dessa atuação desses adolescentes, principalmente adolescentes, nessas subculturas altamente permissivas e violentas. Na questão de gênero, como é que o núcleo tem observado esse movimento, né, de começando com as mulheres vítimas, né, de crimes violentos ou sendo também como forma de iscas, né, de alguma forma sendo elas as primeiras oprimidas de um sistema que aparentemente tem mais homens envolvidos. Bom, a pergunta é bastante pertinente. E aqui algumas coisas extremamente importantes e ao mesmo tempo preocupantes. Primeiro delas, a gente conversar com todo mundo que atuava nesse universo de prevenção e repressão a esses crimes a partir dessas bases digitais, a partir dessas subculturas digitais até 2023, a gente percebia que a inserção de mulheres nesse universo era muito pequena, era quase inexpressiva. A partir de 2023, principalmente 2024, a gente percebe uma modificação nesse ambiente e as mulheres passam a ter uma atuação um pouco mais expressiva. Em 2024, e aqui eu vou falar sobre os dados do Núcleo de Prevenção à Violência do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu acho que em determinada e larga medida eles podem ser generalizados, a gente percebeu que as mulheres ingressam nesse universo e aí, dependendo do recorte etário, cerca de 20%, entre 17% e 20% do número total. Em 2024, elas eram, de um lado, muito vitimizadas, elas eram as vítimas principais, e, de outro lado,
elas eram aquelas que se prestavam a serem iscas para trazer para o universo outros radicais e radicalizadores. Em 2025, isso já muda, esse cenário já muda. As mulheres ingressam nesse mercado, entre aspas, de uma forma muito mais protagonista, como protagonistas, e tão violentas quanto os homens. E essa mutação, para nós, é extremamente preocupante, porque a gente está tentando entender as correlações principais que levam a essa mutação comportamental. Uma das hipóteses que vocês trabalham tem a ver com a forma com que essas mulheres lidaram com essa agressividade e com esse papel de vítima, se tornar algoz faria parte desse processo? Isso, bom, primeiro eu acho que a gente precisa um disclaimer inicial. A gente precisa centralizar o nosso universo de jovens que estão neste mercado da violência extrema, tá? A gente tem basicamente dos 10 aos 25 anos de idade, geralmente centrados, a grande maioria, dos 12 aos 16. E parte expressiva entre 17, 15, 16, 17 a 20% de mulheres, nos dois recortes, tanto no quanto se refere a adolescentes, quanto no que se refere a jovens adultos. Bom, a gente lida com algumas hipóteses. E uma delas que a gente vê que é em comum em todos eles, um fenômeno da vitimização reversa. Esse adolescente, e aí é uma coisa que perpassa quase todos os nossos casos, que em algum momento eles foram vítima de bullying. Aquela sensação de marginalização, de vitimização, de injustiça, gesta dentro dele, eu não estou falando que isso é um quadro geral, tá? Estou falando desses nossos que nós atuamos. A gente percebe que gesta dentro deles um ódio ao qual eles dão vazão nestas subculturas digitais. Esse fenômeno da vitimização reversa também abrange as meninas. Esse fenômeno da vitimização reversa também abrange as mulheres. Em um determinado momento de vítima, passam a ser algozes. Esses papéis muitas vezes acabam sendo confundidos. Doutor, e a gente tem dados, por exemplo, que quase 9 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência digital, né? É um dado do Senado, da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Data Senado. Queria entender, na atuação de vocês, e justamente pela atuação pioneira, que já está olhando para esse universo há algum tempo, que tipo de violência majoritariamente atende e tem as mulheres como vítimas? O universo, o espectro é bastante grande, tá? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que, principalmente com o ingresso dos nihilistas violentos, extremistas violentos no universo da violência extrema, houve uma grande ampliação do leque de dor e sofrimento que eles causam. Então, usou o sadismo, que se torna uma palavra bastante conhecida nos últimos tempos. Nós temos muita automutilação, nós temos muita sextorção, nós temos muito estupro virtual, nós temos muita indução ao suicídio. Então, o espectro é bastante grande. Quando a gente olha para o número grande de crimes violentos contra mulheres que hoje são praticados, e a gente noticia todos os dias aqui na nossa programação, é possível fazer a afirmação de que muitos desses crimes podem estar sendo gestados, eh, impulsionados a partir de conteúdos que estão disponíveis hoje nas redes sociais e que parte vocês monitoram? É muito difícil estabelecer uma correlação só. São muitas coisas que envolvem. Então, o que a gente tem visto no nosso universo de atuação como elementos repetitivos, em quase 100% dos nossos casos, aquilo que a gente vai chamar de triângulo maldito. Em primeiro lugar, são as famílias disfuncionais barras famílias desconectadas. Disfuncionais são aquelas famílias disfuncionais, onde a violência interna, a falta de respeito permeia as relações intrafamiliares. Mas, de outro lado, a gente tem as famílias desconectadas, e talvez o grande problema são famílias boas, com amor, mas que não entendem que as ameaças e perigos do século XXI são diferentes das ameaças e perigos do século XX. Para nós, do século XX, o umbral da porta de casa
era o marco divisório entre a segurança e o perigo. Pais dessa geração estão demorando a perceber que os aparelhos celulares e os computadores, na verdade, são portais que dão acesso para os nossos filhos a um outro universo, cheio de perigos e ameaças. E a gente deixa eles navegar nessa savana cheia de predadores, sem nenhum tipo de supervisão. Junto disso, a gente tem, bom, aí o excesso de telas. A gente normaliza que um filho fique 10, 12 horas por dia trocando o virtual pelo real. O que isso traz como consequência? A dessensibilização. Os nossos filhos se dessensibilizam para a dor e para a violência de um lado, porque no mundo virtual tudo é possível e tudo se pode recompor, e de outro lado eles perdem a empatia com o outro. E por final tem sempre o onipresente e talvez o grande catalisador de tudo isso, que é o bullying, ou a sua variante do cyberbullying. Então esses elementos eu te digo que para nós têm se mostrado como primordiais no caminho, quando um adolescente, uma criança, um jovem adulto começa a peregrinar esse longo e tortuoso caminho da radicalização e mobilização à violência. Doutor Fábio, como é que o núcleo, como é que o Ministério Público do Rio Grande do Sul trabalha em relação a diferentes outras comarcas, outros estados do país, em relação a não só a prevenção, mas também, depois da repressão, o que fazer com esse jovem imbuído em fazer esse tipo de violência online? Em primeiro lugar, por uma questão sistêmica, o Ministério Público, os Ministérios Públicos têm uma questão de centralidade nessa prevenção, repressão e pós-venção desses atos de violência extrema. Porque, em regra, como eu falei, eles ocorrem na adolescência. Então, a atuação do Ministério Público é protetiva e socioeducativa nessa área. Então, nós temos não só a função, como nós temos a atribuição legal para esse tipo de atividade. Como é que a gente atua aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul? Bom, o Núcleo de Prevenção à Violência Extrema, ele é um centro catalisador do conhecimento da violência extrema e trabalha integrado com as suas frações, com as promotorias das infância e juventude em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, ocorrendo um caso, e aqui é a nossa atividade operacional, ocorrendo um caso, ou nós sabendo de um caso de forma antecipada, a gente vai agir. A gente age repressivamente de um lado, a gente entra com mandados de busca e apreensão, muitas vezes internações de adolescentes, e outras vezes com medidas de natureza psiquiátrica. Mas a gente também ingressa com medidas socioeducativas de proteção dessa criança e adolescente. E a gente acompanha o expediente dele, o procedimento dele, do início ao final e no depois. E a gente atua com as comarcas, com a rede de proteção, naquilo que vai se chamar de projetos DDR, desengajamento, porque eu preciso tirar esse adolescente desta universo que ele está inserido da violência extrema. Eu preciso depois, muito mais do que isso, tirar aquela semente da radicalização dentro dele, por isso a gente precisa trabalhar na desradicalização, e depois entender que esse adolescente tem que ser preparado para o convívio social, um convívio real, muito mais além do que o convívio que ele tinha no mundo virtual. Então, nós precisamos trabalhar também com a reabilitação. Mas talvez o ponto principal da nossa atuação não seja a fase operacional, a repressiva. A nossa ponto principal é o estratégico. Nós temos 2 projetos estratégicos. O primeiro deles é os Sinais, onde a gente conversa com a rede de proteção, nós conversamos com os conselhos tutelares, nós dialogamos com os educadores e com os agentes da segurança pública. Nós mostramos no mundo analógico quais os sinais que esse adolescente dá nesse caminho de radicalização. Isso permite uma atuação do poder público antecipada, antes que esse adolescente tenha se mobilizado à violência. E para nós isso tem dado um grande resultado. Para ter uma ideia, quase metade de tudo que chega a nós hoje
é derivado desse contato com estes múltiplos agentes, porque eles passam a reconhecer esses sinais antecipadamente e nos reportam, o que nos permite atuar. Mas também a gente tem um outro projeto que é tão fundamental e tão importante, que é o Eu Enxergo Sinais, onde a gente tem uma interlocução com os pais. Porque se a criança e o adolescente passam 4, 5 horas por dia no colégio, o resto do dia eles passam em casa. Então é fundamental que os pais entendam, primeiro, os perigos de deixar um filho sozinho no mundo digital e, segundo, reconhecer também eles, os pais, como esses sinais e como atuar. Doutor, quantas pessoas já passaram pela prevenção, por esse trabalho que vocês fazem na ponta ali, com educadores, com profissionais, e também casos concretos que envolvam meninas de atuação do Ministério Público? Bom, no ano passado, o projeto Sinais, que por sinal ele ganhou o Prêmio Inovar de 2025, justamente como prática inovadora, no ano de 2025 nós tivemos nós conseguimos atingir cerca de 288 municípios do estado do Rio Grande do Sul, muito mais do que a metade. O Rio Grande do Sul tem mais ou menos 496 municípios. O número certo eu não sei, mas é por aí. Nós capacitamos 20 mil pessoas e realizamos quase 150 capacitações. Esses números maiúsculos nos permitiram que a rede se alargasse e tivesse uma capacidade de agir antecipadamente. O número de pessoas que nós já abrangemos, de casos que nós já acompanhamos, eles beiram os 700. E a questão é que quando a gente começa a acompanhar, a gente não para de acompanhar, seja pelo próprio núcleo ou via as promotorias das cidades onde esses casos acontecem. E aí nós temos um número que não é nada, e assim, exatamente eu não sei te dizer, mas é um número que vai orbitar uns 25% do que a gente faz relativamente a meninas e adolescentes. Tá? O número é bastante expressivo. E como ano passado eu comentava que essas meninas e adolescentes passam a ingressar nesse universo de uma forma muito mais aguda, nós temos um acompanhamento um pouco mais de perto, caso a caso. O senhor teria como dizer quantas vidas possivelmente foram salvas por atuação de vocês? Muitas. Mas a gente não contabiliza pelas vidas salvas, tá? A gente contabiliza pelo aquilo que a gente perdeu. Talvez assim, o grande dilema nosso da área de prevenção é quando a gente falha. Eu acho muito interessante que as pessoas contabilizam que quando dá certo, o nosso problema é quando dá errado. Então, talvez o nosso grande caso, que para nós ainda pesa muito, é o caso de estação. Tá? Que, infelizmente, por essas coisas da vida, a gente não conseguiu, junto com a rede, ver antecipadamente que a tempestade perfeita estava se formando e acaba culminando na lamentável morte de uma criança. Então, nossa contabilização não é pelo sucesso, nossa contabilização é pelo insucesso. O senhor pode lembrar sobre esse caso, por favor? Final de julho, agosto do ano passado, final de julho do ano passado, um adolescente entra com uma faca no colégio, persegue várias crianças e acaba matando uma criança de 9 anos de idade. Cidade de Estação, uma cidade que tinha psicólogos, psiquiatras, toda uma rede bem estruturada, acaba sendo o palco dessa tragédia. Então, é uma cidade bonita, organizada, estruturada, pertinho de Passo Fundo, da região central aqui do estado. E isso impactou profundamente a comunidade, o entorno e o Rio Grande do Sul. Porque, infelizmente, Estação, como outras cidades, como Pomorumbaine, por exemplo, vai ser sempre lembrada por esse fato lamentável. A gente teve em Estação, no final de agosto, conversando
A gente conversou com os adolescentes, a gente conversou com mais de 400 estudantes, a gente conversou com mais de 400 pais e conversou com mais de 200 pessoas da rede pública que atuam nessa área. E a dor e o sofrimento de todos eles era muito evidente. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o Procurador de Justiça, Fábio Costa, que coordena esse núcleo de prevenção à violência extrema do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que faz a situação pioneira, né, no Brasil, para olhar sobre, especialmente o Rio Grande do Sul, mas no final das contas é uma atuação que tem como observar o ambiente nacional, o ambiente mundial, porque essas pessoas elas estão conectadas com essa rede que não atua localmente, né? Pelo contrário, acabam se alastrando sem fronteiras. Doutor, muito obrigada pela conversa, viu? Bom trabalho para o senhor. Eu que eu agradeço e esperamos que mais um dia a gente evite mais um atentado.